Seja no trabalho ou no lazer, o seu quadriciclo Yamaha, independente do modelo, é uma máquina especial. Os quadriciclos são diferentes dos demais veículos, tais como motocicletas e carros, pois eles são uma combinação destes dois. E para aproveitá-lo ao máximo, você necessita conhecer o seu quadriciclo. A segurança é a palavra-chave para qualquer quadriciclo. A potência, o desempenho e a flexibilidade desses veículos lhes dão a capacidade de transpor todos os tipos de terrenos, em quaisquer situações climáticas e condições adversas. E por causa disso, sempre existe a tentação de exceder os limites. E isso pode resultar em lesões ou até mesmo em morte. É sobre isto que trata este vídeo. Os acidentes em trilhas ou na fazenda podem ser muito comuns. Por isso, preste atenção para não ser mais um número nas estatísticas. Não importa se você é iniciante ou experiente, você irá aprender com este vídeo. Alguns itens deste vídeo podem ser muito básicos, mas frequentemente as regras mais básicas são as mais esquecidas, e esses esquecimentos é que lhes podem trazer problemas. De repente, você se encontra em uma situação inesperada, e aí é muito tarde para aprender o que fazer. Por isso, seja prudente. Faça um grande favor para você mesmo. Espere um pouco. Sente-se e assista todo este vídeo. Repita as partes até que elas fiquem claras e, de vez em quando, assista-o para não esquecer. Qualquer coisa que possa ajudá-lo a pilotar com mais segurança compensa o tempo gasto. Não importa se você está trabalhando ou se divertindo, o tipo certo de roupa é essencial para o seu conforto e sua proteção pessoal. Por exemplo, se você pilota em trilhas por diversão, você precisa investir em um equipamento profissional completo. Botas de cano alto para quadriciclos ou motos off-road proporcionam uma ótima proteção para os seus pés, tornozelos e pernas. Calças para pilotagem off-road e camisas ou jaquetas com mangas compridas são mais confortáveis e seguras, protegendo-o contra cortes e arranhões provocados pela vegetação. Para conseguir uma proteção adicional, você deverá utilizar protetores para joelhos, cotovelos e queixo, e até mesmo um protetor peitoral. Luvas para pilotagem off-road com proteção nas articulações dos dedos são a sua melhor escolha para proteger as mãos e segurar o guidão do veículo com mais firmeza, mesmo com o tempo úmido. E é claro, não se esqueça da peça mais importante dos equipamentos de proteção, o capacete. No caso de uma queda, pilotar sem capacete aumentará as chances de uma lesão grave, ou até mesmo de morte. Estudos mostram que pilotar com capacete não interfere com sua visão ou audição essenciais, portanto não tem desculpa. O capacete integral que cobre toda a cabeça e rosto com viseira tipo máscara ou com óculos de proteção é o melhor modelo. Mas se você escolher um modelo aberto, adicione uma proteção para a boca além dos óculos de proteção. Independente do tipo do capacete escolhido, procure pela etiqueta que assegure que o mesmo seja adequado para essa atividade. Mantenha-o em boas condições e substitua-o caso sofra qualquer tipo de impacto, porque a sua estrutura poderá ser comprometida, mesmo que você não possa ver. Antes de tirar o capacete, lembre-se que essas mesmas regras aplicam-se às crianças, ou seja, o equipamento correto, sem usar substitutos que são somente adequados a quedas de bicicletas e skates. Botas resistentes e de boa qualidade com cano acima do tornozelo e salto baixo para evitar que os seus pés escapem dos apoios dos pés. Calças compridas e resistentes, bem como camisas, camisetas ou jaquetas de mangas compridas, devem ser a sua roupa. Devem ser usados luvas de boa qualidade que garantam uma boa empunhadura, conforto e isolamento, mesmo com o tempo úmido. Você pode ficar tentado a usar apenas óculos de sol, mas será muito melhor se você usar um bom par de óculos de proteção. Um inseto ou um galho que lhe acertar o rosto poderá distraí-lo, mas se os seus olhos forem atingidos, isso poderá cegá-lo permanentemente. Pilotar um quadriciclo exige muitos movimentos do corpo. Dessa forma, é uma boa ideia reduzir o risco de estiramento muscular e outras lesões, realizando alguns exercícios de aquecimento e alongamento antes de iniciar a pilotagem com o quadriciclo. A melhor ideia é fazer uma pequena caminhada para aquecer o seu corpo. Então alongue suavemente todos os seus principais grupos de músculos: pernas, braços, cintura, ombros, pescoço e pulsos. Estique cada músculo por 15 a 20 segundos e não force além de seus limites físicos.
Se você não tiver certeza da sua capacidade física para pilotar, converse com o seu médico. Pode soar óbvio, mas você deverá conhecer seu quadriciclo de cima para baixo e da dianteira até a traseira. Leia o manual com cuidado e examine o veículo totalmente. Assim você saberá onde fica cada controle e como ele funciona. Também há dicas sobre pilotagem, informações sobre o seu limite de carga, bem como instruções para o reboque. É uma boa ideia seguir algum tipo de lista de verificação do veículo e, para facilitar, você pode adotar o sistema chamado T-Clock. T significa pneus e rodas, C, controles e cabos, L, luzes e parte elétrica, O, óleos, combustível e fluidos em geral, C, corrente, eixo de transmissão e chassis. Pneus e rodas. Verifique se a pressão está correta. A pressão dos pneus tem um grande efeito na condução do quadriciclo e, devido à baixa pressão, cerca de 3 a 4 psi, será necessário um medidor ou manômetro de baixa pressão para sua verificação. Procure por sinais de cortes ou bolhas que possam provocar vazamentos ou problemas. Inspecione se as porcas das rodas e dos eixos estão apertadas e firmes. Controles e cabos. Verifique se o cabo do acelerador, bem como os outros cabos, encontram-se em boas condições e funcionam suavemente. Acione os freios e verifique se eles funcionam suavemente. Podem ser facilmente alcançados e estão regulados conforme o manual. Se houver um pedal para troca de marchas, verifique se ele está firmemente preso e posicionado para uma fácil operação. Luzes e parte elétrica. Experimente o botão de ignição ligando e desligando-o durante o aquecimento. Verifique se o interruptor de corte do motor funciona e sempre veja se os faróis e as luzes traseiras funcionam, evitando surpresas na pilotagem quando anoitecer. Não fique parado por falta de combustível ou óleo. Verifique se o tanque está cheio e que todos os fluidos estejam nos níveis corretos. Examine se o veículo apresenta quaisquer vazamentos de combustível ou óleo. A corrente e as engrenagens são uma ligação vital entre o motor e as rodas. Lubrifique a corrente periodicamente e verifique se ela está na regulagem correta, de acordo com o manual do proprietário, evitando folgas ou apertos excessivos. Se o seu quadriciclo for equipado com cardan, no lugar de uma corrente, verifique a ocorrência de vazamentos e mantenha o nível correto do óleo. Finalmente, examine todo o veículo e verifique se há porcas, parafusos ou conexões soltas. Caso você percorrer uma longa trilha ou trabalhar em algum local distante de sua propriedade, é melhor você estar preparado no caso de uma emergência, seja devido a uma quebra ou um acidente. Vale a pena trazer um conjunto de ferramentas, além daquelas que são fornecidas com o veículo. Um kit de sobrevivência compacto também é uma boa ideia. É um item fundamental que um trilheiro sempre deve levar consigo. Legal, agora é só subir no quadriciclo e ir embora, certo? Errado. Acredite ou não, existe uma forma correta de preparar-se para pilotar que pode lhe poupar momentos desagradáveis desde o início de sua pilotagem. Como este, por exemplo. Subir no quadriciclo pelo lado esquerdo significa que você tem plena visão da alavanca de mudança de marchas. Se você subir pelo outro lado, você poderá facilmente acionar a alavanca de mudanças de marchas. Se o motor estiver funcionando sem que o freio de estacionamento esteja acionado, o que não deve ocorrer, ou quando você acionar o motor de partida, o quadriciclo poderá saltar para frente e você poderá ser derrubado. Não corra riscos desnecessários e siga um procedimento que chamamos de BONEC. Significando na ordem: freios, ignição, neutro, ponto morto, motor, afogador. Freios. Verifique se o freio de estacionamento está acionado. Ignição. Abra a torneira de combustível e, se seu quadriciclo possuir um botão de ignição, acione-o também. Neutro. Verifique se a transmissão está na posição neutro ou de estacionamento. O indicador de ponto morto e neutro irá indicar a posição da transmissão. Ou, se necessário, solte o freio de estacionamento, desloque o veículo para frente e para trás e, a seguir, acione o freio novamente.
Motor. Verifique se o interruptor do motor está na posição de acionamento, RAM, ou de partida, Start. Afogador. Se o motor está frio, acione o afogador. Dê a partida e, quando o motor aquecer, retorne o afogador à sua posição normal. Para começar, fique de pé sobre as pedaleiras e sente-se confortavelmente no centro do assento. Sentar-se muito atrás significa conduzir sem equilíbrio, enquanto que estar muito à frente causará uma pilotagem travada. Estar no meio do assento fará com que você seja o ponto central do veículo, sendo que ela funcionará em função de você. Mantenha a cabeça e os olhos para cima e olhe bem à frente. Mantenha os ombros relaxados e a coluna ereta. Os cotovelos devem estar levemente flexionados e afastados do corpo e acima do nível das suas mãos no guidão. Você pode pensar que essa posição é um pouco estranha, mas ela irá ajudá-lo a usar a força do seu tronco a fazer curvas com facilidade, em vez de usar apenas os músculos dos seus braços. Obviamente, mantenha ambas as mãos no guidão, joelhos contra o tanque e os pés nos apoios, voltados para a frente. As curvas são uma das manobras mais simples, mas que podem dar errado se não forem realizadas corretamente. Portanto, é uma boa ideia delimitar uma área de treinamento e praticar esta manobra até assimilar corretamente esta técnica. Basicamente, você precisa deslocar o seu corpo todo e não apenas o seu tronco. Use todo o seu corpo para deslocar o peso para frente e para o lado interno da curva. Vire o guidão enquanto olha para a parte interna da curva. À medida que você aumentar a velocidade ou fizer uma curva mais fechada, desloque o seu peso mais para dentro da curva para manter o equilíbrio. Curvas fechadas ou curvas rápidas seguem os mesmos princípios. Basta reagir mais rapidamente e inclinar-se mais para a parte interna da curva para compensar a força centrífuga. Às vezes, principalmente quando você está em uma trilha ou conduzindo um grupo, você pode encontrar obstáculos pelo caminho. Isso exige uma reação rápida. Use ainda o conceito de deslocamento do seu peso para mudar de direção, mas use alguns truques adicionais. Proceda da seguinte forma. Você visualiza o obstáculo e tem que reagir rapidamente. Mantenha os pés nos apoios para manter o maior controle e levante-se um pouco do assento, mas sem ficar em pé. No momento em que você deslocar o seu peso, acelere rapidamente. Olhe para frente e deixe o quadriciclo deslocar-se sob você. Entretanto, se você perceber qualquer sinal de tombamento, reduza a velocidade, alinhe o guidão e incline-se ainda mais para o interior da curva. Uma frenagem segura é essencial. Muitas vezes você tem tempo para frear devagar. Por isso, esta manobra pode não parecer tão crítica. Contudo, há ocasiões em que você tem que frear repentinamente ou quando você tem que desviar e frear bruscamente. São nestas ocasiões em que a habilidade da frenagem segura o auxiliará na prevenção de perigos. Como regra geral, o freio dianteiro possui um desempenho superior, porque o seu peso e o do veículo são transferidos para os pneus dianteiros. Mesmo em um quadriciclo com tração nas 4 rodas, é melhor usar o freio dianteiro, porque na verdade ele estará freando todas as rodas. Vou lhe mostrar o que eu quero dizer. Vamos começar com algo fácil, uma parada gradual em linha reta. Solte o acelerador e deixe que o freio motor reduza a velocidade do quadriciclo. A seguir, use os freios por igual, com uma pressão firme e controlada. Lembre-se de manter a cabeça e os olhos à sua frente e os pés apoiados sobre as pedaleiras. Se você tiver que reduzir a velocidade para realizar uma curva, é melhor realizar a maior parte da frenagem antes de entrar na curva. Evite uma frenagem excessiva durante a realização de uma curva. E desista da ideia de frear bruscamente sobre superfícies escorregadias. Nessas condições, aplique ambos os freios suavemente e mantenha os olhos atentos, procurando pela área que ofereça a melhor tração possível. Para reduzir a probabilidade de surpresas desagradáveis, sempre pilote dentro das suas habilidades. Reduza a velocidade à medida que você subir uma rampa ou realizar uma curva, e nunca pilote além do seu limite de visibilidade. Se você tiver que acionar os freios rapidamente, use o peso do corpo para manter o seu equilíbrio. Use ambos os freios, mantenha os pés nos apoios, e se acidentalmente você travar as rodas, alivie os freios e a seguir aplique-os novamente de forma progressiva.
Algumas vezes você terá que desviar e frear bruscamente para evitar um obstáculo inesperado. Da mesma forma que foi dito antes, mantenha os pés nas pedaleiras. Fixe-se na direção do desvio e desloque o seu peso corporal para a parte interna da curva. Mais importante do que tudo, nunca freie enquanto estiver desviando. Desvie primeiro e procure frear o quadriciclo quando estiver em linha reta. Se puder, evite os obstáculos, mesmo que isso signifique fazer uma curva e seguir um caminho diferente. Ficar impaciente e tentar pegar um atalho para transpor um grande obstáculo pode significar uma situação de risco desnecessária. Pequenos obstáculos podem ser vencidos com segurança se você seguir procedimentos rígidos. Naturalmente, se o seu quadriciclo tem tração nas 4 rodas, use-a como a melhor opção. Aproxime-se do obstáculo o máximo possível no ângulo de 90 graus. Fique de pé sobre as pedaleiras e mantenha os seus cotovelos e joelhos flexionados para que os seus braços e pernas funcionem como amortecedores. Isso irá prepará-lo para deslocar o peso do seu corpo à medida que for necessário. Controle a sua velocidade de aproximação sem perder o impulso. Se apenas as rodas de um dos lados do veículo passarem sobre o obstáculo, deixe que a velocidade do embalo do veículo transponha o obstáculo. Não acelere e não tente puxar o guidão para levantar as rodas dianteiras. Se as 4 rodas passarem sobre o obstáculo, então acelere um pouco antes das rodas dianteiras entrarem em contato com o obstáculo. Assim que transpor o obstáculo, incline o seu corpo para a frente e mantenha o equilíbrio. Rampas são um assunto muito importante na pilotagem e precisam ser tratadas com muita atenção. Dito de uma maneira simples, quando você deixa um terreno plano, o potencial de capotamento aumenta. E quanto mais íngreme esta rampa, maior esse potencial. As técnicas de uma pilotagem segura são vitais, isto é claro, mas a regra principal é usar a prudência. Se a rampa parece ser muito íngreme, provavelmente ela será. Se você tiver quaisquer dúvidas, não prossiga, procure um outro caminho. Pilote dentro do seu limite, não é porque você tem muita experiência que poderá arriscar-se. Algumas rampas são muito íngremes e não importa o seu grau de experiência. Vamos então observar as técnicas utilizadas em rampas, que estão dentro da sua capacidade. Como sempre, analise o terreno antes de iniciar a descida e escolha um trajeto que seja mais reto possível e com o menor número de obstáculos. Mantenha uma marcha reduzida com uma velocidade baixa e deixe que o motor auxilie no efeito de frenagem. Se o seu quadriciclo possui tração nas 4 rodas, use-a. Adote a postura em pé para ter maior flexibilidade de movimentos e desloque o seu peso para a parte de trás do quadriciclo para manter o equilíbrio. E lembre-se, olhe para a frente. Ao frear, use-os de forma firme e progressiva. Subir uma rampa requer o mesmo grau de bom senso necessário para descê-la. Uma transmissão automática irá facilitar a manobra para você. Mas se o seu quadriciclo for do tipo semiautomático, reduza a marcha e acelere antes de iniciar a subida, para manter o impulso. Mantenha os pés firmes nas pedaleiras, vá para a frente do assento e incline-se para a frente. Preferencialmente, fique em pé e posicione o seu tronco sobre as rodas dianteiras. Sempre adote uma postura segura. Nunca pilote além dos limites da sua visibilidade. Se você não pode ver o que está no topo de uma rampa, então reduza a velocidade até que você possa enxergá-lo. Procure ficar na postura em pé para melhorar o seu campo de visão. Nem sempre você chegará ao topo de uma só vez. Algumas vezes você perceberá que não tem um impulso suficiente, ou então o quadriciclo pode até parar. Vamos então analisar estas informações de forma segura. Aqui está você perdendo potência. Você percebe que não vai conseguir subir até o final e terá que reagir imediatamente. Mantenha o seu peso voltado para o alto da rampa e use o freio dianteiro. Quando parar, aplique o freio traseiro também e, a seguir, o freio de estacionamento. A seguir, desça pelo lado superior da rampa se o veículo estiver parado num local inclinado, ou desça por qualquer lado, caso o quadriciclo estiver reto, voltado para o alto da rampa. Vire o quadriciclo manualmente. Monte novamente e desça a rampa, usando todas as técnicas de pilotagem para a descida de rampas. Alguns pontos a serem destacados sobre rampas.
Se o quadriciclo interromper a subida e começar a descer de marcha ré, nunca aplique os freios traseiros apenas. Facilmente você pode capotar para trás. Se o seu impulso acabar e mesmo após o acionamento dos freios o veículo tender a deslizar ou mover-se para trás, desmonte rapidamente pela frente do veículo. Nunca desça uma rampa de marcha ré. Algumas ladeiras são muito íngremes para suas habilidades. Use o bom senso. Se a subida parecer muito íngreme, ela provavelmente será. Algumas subidas são muito íngremes para o seu quadriciclo e isso independe de suas habilidades. Não perca a calma e não insista. Certamente o resultado dessa insistência poderá ser um grave acidente. Talvez você tenha que atravessar uma rampa. Se a rampa for muito íngreme, será mais seguro cruzá-la do que subi-la ou descê-la em linha reta. Entretanto, não deixa de ser uma manobra arriscada. E você deve desistir de realizar esta manobra caso a superfície estiver muito escorregadia, for muito irregular ou não estiver firme. Mas se você tiver que atravessá-la, aqui vão algumas orientações essenciais. Mantenha os dois pés firmes nos apoios das pedaleiras. O deslocamento do peso do corpo é ainda mais importante. Por isso, desloque-o bem, voltando-o para o topo da rampa. Se o solo estiver muito macio, talvez seja necessário manter o quadriciclo em uma linha reta, virando levemente as rodas dianteiras para o topo da rampa. Não mude a aceleração do veículo repentinamente. Pilote devagar, de forma contínua e controlada, e procure por quaisquer buracos ou obstáculos que possam prejudicar o seu equilíbrio, que nesta situação já é difícil. Se o veículo começar a inclinar-se, desloque mais o seu peso corporal para o lado da subida e, se possível, vire as rodas dianteiras para o lado da descida, se o relevo do local lhe permitir. Mas se o terreno impedir esta manobra e você perceber que o quadriciclo continua inclinando, desmonte imediatamente do veículo pelo lado da subida. Pilotar sem pensar pelo terreno pode lhe reservar algumas surpresas desagradáveis. Por isso, se você quer desfrutar do seu passeio com quadriciclo, planeje a pilotagem estrategicamente. O que isso significa? Bem, isso quer dizer observar o terreno, estar alerta para os perigos, estipular um traçado seguro, escolher as velocidades adequadas às condições do terreno e pilotar dentro de suas habilidades e limites do seu quadriciclo. Não exceda a sua velocidade, pensando que a sorte e o ego vão ajudá-lo a superar os problemas. Para lembrá-lo sobre como pilotar com estratégia, adote o procedimento SEE. Analise, avalie, execute. Mantenha os olhos em movimento e analise o terreno. Observe todo o ambiente. Pense com vários segundos de antecedência e evite fixar-se apenas em um ponto qualquer. Identifique os riscos, selecione problemas específicos e considere coisas como a composição da superfície, outros usuários da trilha, a fauna e objetos fixos. Avalie o que vai acontecer. Pense nas consequências. Considere as técnicas adequadas de pilotagem e antecipe os resultados das suas escolhas. Decida o que fazer. Reduza a velocidade para que haja tempo de reação. Escolha o melhor percurso ou traçado, considerando a tração, os obstáculos, a sua habilidade e a sua visibilidade. Decida pela eliminação de riscos e respeite os seus limites e a capacidade do quadriciclo. Execute a decisão. Ajuste a sua técnica com a velocidade e o percurso. Ok, provavelmente esta é a melhor hora de usar o princípio SEE. Tenho que analisar, avaliar e executar a minha decisão. Algumas pedras soltas aqui. Vamos desviar daqueles galhos, tomando cuidado para não furar um pneu. Há alguns troncos à frente. Tenho que atravessá-los o mais próximo possível dos 90 graus em relação ao veículo. Passo sobre eles devagar e com cuidado. Uma pequena árvore à minha direita. Tenho que abaixar-me sob ela. Agora há outro tronco aqui. Tenho que tomar muito cuidado. Abaixar-me, ficar no meio do veículo, subir a rampa na diagonal, entre aqueles dois troncos. Agora o terreno está mais limpo. Apenas alguns obstáculos no solo. Vamos desviar deles.
De vez em quando você pode se encontrar nos ambientes mais incomuns: areia fofa, leitos profundos de rios, travessias de córregos ou terreno lamacentos. Todas essas situações requerem algumas técnicas e cuidados especiais, então vamos olhar mais atentamente. Assim que você se aproximar do ponto de acesso, engate a tração nas 4 rodas, se o seu veículo possuir esse recurso. Selecione uma marcha reduzida para que você possa transpor o obstáculo e avançar em um ritmo constante. O embalo é chave para passar em terrenos com areia fofa. Você precisa de uma boa velocidade inicial para vencer o terreno, em vez de cavar e provavelmente atolar na areia. Trocar de marcha na areia fofa quase sempre provoca uma rápida perda de velocidade e o afundamento do veículo. Se você ficar atolado, engate a marcha ré se possível e tente outra vez. Ou engate uma marcha mais reduzida e tente mover-se para frente e para fora do buraco. Aumentar a rotação das rodas só irá afundá-lo ainda mais. Normalmente, pilotar em dunas é proibido. Os danos causados à vegetação criam instabilidade e podem ter efeitos nocivos ao meio ambiente. Por isso, respeite estes locais e só pilote neste relevo quando permitido. Isso exige um grande respeito em relação à segurança e ao meio ambiente. As dunas sempre mudam de formato e de tamanho. Por isso, o obstáculo que você atravessou em segurança na semana passada, ou até mesmo ontem, pode ser perigoso hoje. Algumas dunas, como as parabólicas, apresentam uma rampa gradual em um dos lados e uma queda repentina do outro. Se você estiver atravessando uma área com dunas, fique atento e pilote com segurança. Empregue o procedimento SEE, reduza a velocidade e conduza dentro dos limites de sua visibilidade. Se você se deparar com um curso d'água, não vá em frente sem pensar. Ele pode ser muito mais fundo do que realmente parece, e com um fundo que poderá atolar o veículo. Inicialmente, faça um reconhecimento. Se necessário, caminhe um pouco e, quando iniciar a travessia, use um bom senso. O óbvio a fazer é buscar um ponto de travessia já existente. Mas se não houver, é o caso de escolher o melhor caminho. Você precisa considerar a profundidade da água, a velocidade da correnteza, a condição do leito, além de outras variáveis importantes à sua segurança. Será que o local possui muitos buracos, grandes rochas, troncos submersos, pedras soltas, é lamacento ou apresenta areia fofa? E você precisa observar os pontos de entrada e de saída da travessia. Eles são muito íngremes? Eles são escorregadios ou o veículo pode atolar? Em outras palavras, você pensou em tudo isso antes? Porque será muito tarde quando você estiver no meio da água. Deslocar o seu peso no quadriciclo é um ponto-chave para manter o equilíbrio e o máximo de tração. Por exemplo, você pode ter que balançar o quadriciclo de um lado para o outro para poder sair de um buraco. Se você utiliza o quadriciclo no trabalho, ele tem que transportar muitas coisas, e isso exige que outros fatores sejam considerados. Essas máquinas são com certeza polivalentes e multifuncionais, mas você precisa conhecer os limites do veículo e como uma carga ou um reboque pode afetar significativamente a sua estabilidade e a sua operação, e, é claro, a segurança. Verifique os suportes para a carga e veja se estão em boas condições. Para começar, vamos ver como o carregamento é feito. Carregue o suporte de tal forma que o peso seja o menor possível e verifique se ele não interfere com os controles, com a sua visão ou com a sua capacidade de deslocar o seu peso corporal. Mantenha objetos pontiagudos longe da posição do piloto. Coloque a carga centralizada nos suportes para um melhor equilíbrio e controle e certifique-se de que a carga esteja bem presa, respeitando sempre os limites de carga do veículo. Todos os manuais dos quadriciclos Yamaha informam sua capacidade de carga máxima para os suportes dianteiro e traseiro. Em relação ao peso, se você utilizar tanques de pulverização, lembre-se que 1 litro de fluido é igual a 1 kg, além do peso do equipamento. Tome muito cuidado ao transportar cargas pesadas. Se o seu quadriciclo possui tração nas 4 rodas, use-a. Durante o transporte de cargas, opte pela escolha de uma marcha reduzida, tanto para o modelo semiautomático quanto para o modelo automático. Finalmente, se estiver pilotando com a capacidade máxima de carga, não tente passar por terrenos difíceis. Seja prudente e evite-os. Em resumo, você precisa treinar estes conceitos e conhecer os elementos básicos se você quiser pilotar com segurança. É lógico que não se trata somente disto, pois a segurança não depende somente de habilidades práticas, mas também do uso do veículo com responsabilidade.
Não transporte passageiros, respeite as propriedades alheias, respeite o meio ambiente e evite drogas e álcool quando pilotar. Apesar das piadas sobre serem brinquedos de meninos grandes, os quadriciclos não são brinquedos. Eles são utilizados como ferramenta de trabalho, além de proporcionar muitos momentos de lazer. Mas a ignorância, a falta de cuidado e a prática de exceder os limites do quadriciclo ou a sua própria capacidade podem provocar muitos acidentes. Finalizando, se você pretende tirar o máximo de proveito do seu quadriciclo, só há uma forma: pilote com inteligência, pilote com segurança.